Jesus, por Jesus, né? Conhecendo melhor Jesus, ouvindo quem Jesus diz a respeito de si mesmo que Ele é. E hoje nós vamos alterar um pouquinho, né? A mensagem que seria hoje será domingo que vem. E hoje nós vamos meditar sobre o tema que vai aparecer aí para você. Jesus, por Jesus, a videira verdadeira. Ok? Então esse é o nosso tema hoje, e já nos preparando para a ceia do Senhor. E nós vamos conversar, lendo uma parte da palavra de Deus, que vem antes de João 15, tá? João 15 é o texto que temos, a videira verdadeira. Eu creio que em julho, o Pablo pregou esse texto, né? Foi esse texto que ele pregou, né? Então tá, que bom. Assim eu não preciso explicar muito, né, gente? Tá tudo fresquinho aqui na cabeça, né? Gente, tá bom. Eu explico direitinho. Tá bom, tá certo. Mas nós vamos começar então, meus irmãos, lá em João capítulo 12. Eu quero fazer uma introdução diferente dessa mensagem. João 12, nós vamos ler do 24 ao 26. João 12, 24 a 26, tá bom? Antes da gente chegar em João 15, nós vamos ler esse texto de João 12. 24 ao 26. Esse texto vai nos introduzir no tema videira verdadeira. Nós vamos conversar, meditar num viés um pouquinho diferente, tá? Diz ali a palavra de Deus: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. No domingo passado, nós falamos sobre ressurreição e vida. E falamos muito dessa dualidade, né, da vida e da morte, certo? Que andam sempre juntas, é muito interessante. Eu não sou um dualista, mas que essa dualidade é interessante, ela é muito interessante. Não existe vida sem morte, não existe morte sem vida, né? E Jesus aqui está falando de si mesmo, tratando a si mesmo, comparando a si mesmo como uma semente, no caso aqui, uma semente de trigo, né? Depois nós vamos falar de uma árvore que não é de trigo, trigo não é árvore, né? Mas a gente vai fazer um paralelo. E aqui quando Jesus fala de si mesmo enquanto semente, me parece que tem a ver com, desde o nascimento de Jesus, que nós chamamos o nascimento virginal, né, da Virgem, da jovem Maria, que Jesus nasceu pelo poder de Deus, e quando Jesus era homem entre nós, ele era como uma semente, e ele precisava morrer para que a vida dele produzisse muito fruto. E a vida de Jesus, ao produzir fruto, isso alcança a minha vida e a sua vida. Nós somos o fruto de Jesus, enquanto essa semente que morreu para frutificar. Amém, meus irmãos? É isso que Jesus está falando, né? É interessante também, aqui no verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde
ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai me honrará. Me parece que Jesus também está colocando uma outra questão de seguir e servir, andarem juntos. Não tem como seguirmos ao Senhor sem servirmos ao Senhor. Não tem como você servir ao Senhor sem seguir ao Senhor. E é importante entendermos isso. Muitas vezes afirmamos que seguimos Jesus, mas deixamos de servi-lo. E muitas vezes, até pensamos que estamos servindo Jesus, mas servimos Jesus sem seguir Jesus. E aí, essa dualidade aqui, na verdade, é como se fosse um paralelo. Uma coisa não existe sem a outra. Seguir e servir praticamente andam juntos. E isso é muito importante para entendermos o que Jesus vai dizer a seguir. Vamos lá então para João capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou? Vocês estão me ouvindo direito aí? Sim? Ok. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Amém, gente? Então, Jesus diz que Ele é a videira, que o Pai é o lavrador, né? Pegando aquela outra imagem de João 12, então Jesus, enquanto homem, eu disse, né, na minha meditação, que Jesus, ele era uma semente antes da cruz. Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e a ressurreição de Jesus se deu da mesma maneira como o broto quando ele sai da terra após a semente morrer. Só que Jesus, ele logo se tornou uma árvore. Uma frondosa árvore. É o Cristo ressurreto. É Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Aquele que venceu tudo e todos que tentavam nos escravizar, tudo que era contrário ao amor do Pai, aos desejos, aos propósitos do Pai. Jesus venceu a tudo e a todos, e agora Ele é essa árvore, essa videira. E nós somos o que, gente, nessa figura de linguagem de Jesus? Nós somos os ramos, né? Olha que interessante, nós somos os ramos. E Jesus está dizendo para nós que a salvação está
nele e somente nele, e somente os ramos que estão em Jesus é que são salvos. E devemos permanecer em Jesus. É isso que nós estamos ouvindo do Senhor. Eu queria pensar um pouquinho aqui com você, uma questão que é muito séria, muito difícil. Outro dia eu ouvi um pastor num Rios, que é um vídeo curto, falando da dificuldade que ele tem com a justiça de Deus. E eu acho que muitos de nós, muitas vezes, têm essa dificuldade com a justiça de Deus. Mas eu acho que ninguém aqui tem dificuldade com o amor de Deus, né? Você tem dificuldade de ouvir falar que Deus te ama? Você não tem dificuldade disso, né? Todo mundo aceita isso de uma forma muito boa, muito natural. Mas quando nós pensamos na justiça de Deus, a gente fica meio preocupado, né? A gente fica pensando logo como que Deus pode ser amor e ser justo ao mesmo tempo? Parece que para nós são duas coisas que se excluem. E isso não é verdade. Amor e justiça, assim como servir e seguir, assim como a morte e a vida, também andam juntos. Amor e justiça, né? E eu falo isso porque Jesus, ele diz que, lá no verso 6, que quem não permanece nele será cortado. O que é isso? É uma manifestação da justiça de Deus que Jesus está querendo explicar para a gente, né? Então todos nós, digamos assim que Jesus tenha morrido por todos nós. Vamos supor que Jesus morreu por todos nós e cada pessoa da humanidade seja um ramo. Mas existem ramos que não dão fruto, certo? E o que acontece com esses frutos? Com esses ramos que não dão fruto? São cortados, tirado, não vai dar fruto, então não vai permanecer aqui. E é interessante que Jesus é enfático: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? Então, Jesus não encontra fruto na vida de uma pessoa, essa pessoa vai ser cortada. É uma manifestação da justiça. Mas também, ao mesmo tempo, manifesta o amor de Deus por todos aqueles que frutificam. E deixa-me explicar uma coisa aqui para você. É que a nossa dificuldade, muitas vezes, é porque nós achamos que nós é que fazemos os frutos acontecerem na nossa vida. E isso é um engano. Quem faz a nossa vida frutificar, quem é, gente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Né? Então, digamos que o tronco, ele tenha dentro de si uma seiva que vai para cada galho, e essa seiva que vai para cada galho, cada ramo, né, vai produzindo fruto. O galho recebe os frutos, mas quem produz é o tronco. Se Jesus é a videira, o fruto desse ramo não vai ser diferente da videira. Vai ser o mesmo fruto. Né? E da mesma forma, meus irmãos, não somos nós quem produzimos fruto na nossa vida. Aliás, quando a gente fala de fruto, tem dois tipos de fruto que precisamos aprender. Um desses frutos é o caráter de Cristo, que a Bíblia chama também de fruto de quem, gente? Fruto do Espírito. E se é do Espírito, quem produz esse fruto em nossas vidas é o Espírito Santo. É uma produção que nós não fazemos força. A única coisa que a gente faz é se manter unido a Cristo. Mas quem produz esse caráter de Cristo em nós é o Espírito Santo. Você não vai produzir em você mesmo o caráter de Cristo, mas Ele produz em você. Amém, gente? Então, isso tira um grande peso das nossas costas. Às vezes a gente pensa que não está bem com Deus, porque eu não estou sendo uma pessoa melhor.
Lembra que a gente conversou sobre isso domingo passado? Mas Jesus não quer que você seja uma pessoa melhor. Jesus não veio para você ser uma pessoa melhor. Jesus veio para você ser uma pessoa transformada, diferente. E isso é um agir de Deus em nossas vidas, não algo que a gente produz. Amém, gente? Importante entendermos isso, né? Um outro fruto que existe é o fazer discípulos. Quando você olha para o ramo de uma árvore, às vezes esse ramo ele tem uns nozinhos, não tem? Ele continua assim, mas lá na metadinha dele tem um nozinho. E o que acontece nesse nozinho? Aparece um outro ramo. Olha que figura perfeita Jesus pensou, né? É como se ele falasse assim, ó, fazer discípulo também é fruto. E Jesus deu uma ordem a todos nós: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28. Fazer discípulos também é dar fruto. Mas, pastor, como é que a gente faz discípulo? A gente faz discípulo, meus irmãos, não se concentrando no fazer também. Esse acho que é um grande segredo que eu aprendi na minha vida. Nós fazemos discípulos quando apenas nos concentramos em continuar unidos a Cristo Jesus. E uma boa teologia nos ajuda a pensar nos meios da graça, que eu já andei falando aqui com os irmãos, que é aquela vida de oração, de buscar na palavra de Deus, de estarmos em comunhão. Tudo isso nos ajuda a nos manter unidos a Cristo Jesus. E quando estamos unidos a Cristo Jesus, o que acontece? Você dá fruto. É desenvolvido em você o caráter de Cristo. E algumas vezes você nem percebe, mas tem alguém que está olhando para a sua vida, sabe do seu compromisso com Cristo. E ele está lá só te observando, porque quem é de Jesus é vitrine. As pessoas sempre estão olhando para as nossas vidas. E ela está olhando, eu quero ver até onde vai esse crente ou essa crente aí. Até onde é crente? Até onde aguenta? Até onde não faz as mesmas coisas que eu faço? As pessoas observam. E muitas vezes, por observarem o quanto nós estamos unidos em Cristo, temos uma oportunidade de ajudar essas pessoas, muitas vezes amigos, para eles terem a mesma experiência que nós temos com Jesus. Buscar Jesus como nós buscamos. Ouvir de Jesus como nós ouvimos. E é assim que nós fazemos discípulos. E isso também é dar muito fruto. Amém, meus irmãos? Sozinhos, nós não produzimos nada. Você não produz caráter. Você não produz novos discípulos. É o Senhor quem faz isso em nossas vidas e através das nossas vidas. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Ele ser a videira verdadeira tem a ver com Ele fazer com que tudo na nossa vida aconteça para a glória de Deus. Estarmos unidos a Jesus é importante, porque é Ele quem transforma as nossas vidas. É Ele quem vai fazer de mim e de você uma bênção nas suas mãos. É Ele quem vai fazer toda a diferença em nossas vidas. E é isso que Ele deseja para nós, meus irmãos. Que estejamos unidos a Ele. Agora, presta atenção aqui. Olha só. Muitas vezes, nós deixamos de estar unidos a Cristo. Por
Por exemplo, não levanta a mão, não quero ninguém constrangido agora, que eu gosto de todo mundo aqui. Mas quantos que estão aqui, que durante a semana não abriram a Bíblia uma única vez? Ou se abriram, foi uma, duas, leu bem rapidinho porque não tinha muito tempo para investir, para gastar com a palavra de Deus. Será que você está unido a Cristo? Você está mantendo essa união? Porque quando agimos assim, nós vivemos por conta própria. Nós não vivemos unidos a Cristo. Vivemos na nossa força. Vivemos naquilo que a gente sempre esteve acostumado a vida toda. E agora Jesus faz parte da minha vida, mas é mais alguém que está fazendo parte da minha vida. E a minha vida continua do mesmo jeito que sempre foi, não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma transformação. A palavra de Deus, a vida de Cristo não é mais importante para mim do que era antes de eu estar numa igreja. E eu quero crer que eu ainda estou unido a Cristo. Só que o pai, o lavrador, ele começa a olhar para a minha vida, ele começa a ver que na minha vida não tem o quê, gente? Fruto. Fruto. Onde está o caráter de Cristo? Onde estão os discípulos? Não, assim, caráter e discípulo não é algo que você tem que fazer força para ter. O que você tem que fazer força é para estar sempre unido com Cristo. O resto Ele faz acontecer em nossas vidas. Meus irmãos, Jesus está falando exatamente isso. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nada vai mudar na nossa vida. Eu gosto muito de uma frase que eu trabalhei com a Mocidade para Cristo por uns 3 anos. Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. E se tem alguma coisa que precisa mudar na nossa vida, meus irmãos, não é o outro. Se o teu casamento está ruim, não é o teu cônjuge que precisa mudar. Se na tua casa tem alguma coisa difícil, ruim, não é teu cônjuge, ou os teus filhos, ou teus pais que tem que mudar. Se o teu trabalho não está lá aquelas 1000 maravilhas, não é teu cliente, não é teu funcionário, não é teu patrão que tem que mudar. Quem tem que mudar, gente? Eu. A palavra é eu. Porque tudo muda quando eu mudo. Detalhe, eu também não consigo mudar a minha vida. Só tem um que é capaz de fazer isso. Quem é? Jesus. Se eu quero que a minha vida mude, eu preciso estar unido, ligado, vitalmente, dia após dia, em Jesus. Ele muda a minha vida. Ele transforma a minha vida. Ele transforma a minha família. Ele transforma as minhas relações de trabalho, os meus familiares. Ele transforma os meus sonhos. Ele transforma os meus pesadelos. Ele muda. Ele faz. Mas para isso acontecer, eu preciso estar unido com Ele. Essa é a mensagem de Jesus ser a videira verdadeira. Somente nele tudo será novo na nossa vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça e pensar na sua vida. Se Deus olhasse para você hoje, e Ele está olhando, e eu falo isso com temor e tremor, porque é a pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Bom, Deus está olhando para a minha vida. Senhor, o Senhor vê algum fruto em mim?
algo do caráter de Cristo está sendo gerado em mim? Eu tenho feito discípulos do Senhor? Coloca a sua vida diante dele.